Agora a gente vai começar a falar dos leites UHT. Como eu disse, os leites UHT têm outra portaria do MAPA, número 370, de setembro de 1997, que regula a identidade e qualidade, então, do leite UHT. O leite UHT, ele é descrito, então, como ultra alta temperatura. Aqui até trouxe um termômetro do lado para vocês conseguirem visualizar e sempre lembrar que a pasteurização lenta é as temperaturas mais baixas ali no termômetro. Depois a gente vai ter a pasteurização rápida, em torno de 72, 75 graus Celsius, e a temperatura do HT, a ultra alta temperatura, é de 130 a 150 graus Celsius por 2 a 4 segundos, é muito rápido. Então, é o topo ali, é a nossa maior temperatura que a gente vai atingir no tratamento térmico. O processo HT, ele tem como objetivo produzir um produto microbiologicamente estável para ser possível armazenar ele à temperatura ambiente por um longo período. O processo HT, ele tem alta eficiência, ele tem maior do que 99,9% na redução bacteriana. Esse processo, ele foi desenvolvido, então, a partir da taxa das bactérias esporuladas de Bacillus sterothermophilus e de Bacillus subtilis no leite cru, e a partir desses parâmetros bacteriológicos que foi desenvolvido, então, essas temperaturas do processo HT, e depois o tempo a gente vai ver que, na verdade, isso é um binômio, que a gente pode escolher algumas condições, mas quanto mais curto o tempo, menores vão ser as modificações que a gente vai ter nesse leite, desde que se garanta a eficiência do tratamento térmico. O leite necessita de uma boa homogeneização da gordura, que nem a gente já tinha falado anteriormente, não pode ter a formação acentuada daquela nata, porque ele fica num longo período na embalagem. Ele tem vida útil de 4 meses e ele elimina todas as formas vegetativas das bactérias. O produto resultante, então, desse processo ultra alta temperatura, o leite UHT, ele é dito comercialmente estéril, porque a gente usa esse termo esterilidade comercial, dada a natureza logarítmica da destruição dos micro-organismos pelo calor. Na verdade, o leite esterilizado, ele não é utilizado no Brasil, ele tem em alguns outros países que tu utiliza 121 graus por 10 minutos, tu elimina todas as formas de micro-organismos, inclusive esporos, mas ocorre uma caramelização do leite, tornando ele escuro. Então, ele não tem uso comercial no Brasil. Com a eficiência desse tratamento, o HT, a gente consegue, então, essa armazenagem à temperatura ambiente sem necessitar da cadeia do frio. E como a gente não atinge, então, essas temperaturas do leite realmente esterilizado, algumas formas esporuladas ainda podem sobreviver. Aqui, então, no esquema de fabricação do leite UHT, a gente vê que também tem o controle da matéria-prima, aquela questão da recepção do leite, a eliminação das impurezas, que é a padronização e a clarificação para a gente estipular ali o teor de gordura, né, e remover algum sedimento que ainda tenha presente. No leite UHT já se diferencia da pasteurização, porque é necessária uma etapa de pré-aquecimento. Esse pré-aquecimento é realizado em fluxo contínuo, em trocadores de calor entre 70 e 75 graus Celsius, mas em geral em 70 graus Celsius. Depois é realizada a homogeneização, então, que ela é essencial para não ter aquela formação da nata, para ele ser estocado a longo prazo. O acondicionamento e aí a esterilização. A esterilização, como a gente disse, as temperaturas variam entre 130 a 150 graus por 2 a 4 segundos. Ela pode ser realizada, esse binômio, que nem pode ser escolhido conforme as características que se necessitar do processo, desde que se garanta a eficiência do tratamento térmico. Depois do processo de esterilização é realizado um resfriamento. Primeiro se resfria em câmara de expansão até 70, 75 graus e depois com esse resfriamento até 20 graus, para aí sim o produto ser envasado. Depois que a gente sai da esterilização, a gente tem que garantir que toda essa questão do resfriamento e o invase tem que ser asséptico para não ter uma recontaminação do leite. Aí sim a gente pode seguir
para a comercialização do nosso produto. O processo UHT, ele pode ser, então, direto ou indireto. O processo direto é por injeção de vapor, mistura-se, então, o vapor a elevada pressão com o leite, ou o leite é pulverizado no vapor, e ambas as operações, seja pulverização ou seja adição, essa elevada pressão, vai adicionar água no produto. Então, em etapa posterior, vai ter que ter uma regulação do total de sólidos, eliminando a água por evaporação. No tratamento indireto, o agente térmico não se mistura com o leite, então pode ser empregado os trocadores de placas ou tubulares. Em alguns equipamentos, existe um desgasificador para retirar oxigênio, que pode também ajudar depois nessa questão das características sensoriais do produto. Só que, independente se o processo é direto ou indireto, vai ser aplicado o mesmo binômio tempo-temperatura, 135 graus ou entre 135 e 150 por 2 a 4 segundos. Não muda a característica de tempo e temperatura do processo. A taxa de destruição dos micro-organismos é proporcional à temperatura, só que também a velocidade das reações químicas está relacionada com o tempo de tratamento. Então, assim, os tratamentos térmicos aplicados ao leite para destruir os micro-organismos desencadeiam reações químicas ou físico-químicas que mudam um pouco, principalmente características sensoriais. Com o aumento da temperatura de tratamento, essas reações elas são aceleradas, mas o coeficiente de destruição bacteriana também é mais elevado, ou seja, na verdade, ele é mais elevado que essas reações químicas. Mas, assim, se a gente elevar essa temperatura até 140, 150 graus e reduzindo o tempo por alguns segundos, a gente aumenta a eficácia esporicida, mas, ao mesmo tempo, tenta minimizar essas mudanças químicas. As vantagens do tratamento UHT, então, é que elimina praticamente todas as bactérias, não necessita de refrigeração, propicia o transporte a longas distâncias e permite a estocagem tanto no comércio, nas indústrias, quanto na casa do consumidor. Algumas desvantagens e alterações causadas pelo tratamento. Principalmente o tratamento OHT, ele causa o aparecimento de uma alteração de sabor, um sabor cozido. O tratamento térmico HT mínimo necessário para destruir os micro-organismos, ele produz a desnaturação da beta-lactoglobulina, o que implica na liberação de grupos sulfídricos, o que tem um efeito determinante nesse sabor de cozido que aparece principalmente em seguida que o leite, o HT, é submetido ao processo de tratamento térmico. As propriedades desses grupos sulfídricos, eles acaba conferindo esse sabor no início, em seguida após o tratamento térmico, mas eles ajudam a retardar as reações de oxidação no leite durante o tratamento. Então, tem um lado contra e um lado a favor. Mas esse sabor de cozido que aparece, essa alteração de sabor, eles alcançam um nível, eles vão melhorando, digamos assim, um nível ótimo após alguns dias de armazenamento e em seguida já está ok para o consumo. Isso não é tão notado, apesar que sempre tem quem diga que a gente às vezes vê os mais velhos falar que nada como um leite recém-ordenhado, nada como os leites como eram vendidos antigamente antes da legislação preconizar que é obrigatório o tratamento térmico por segurança dos consumidores, né, por causa das doenças transmitidas por alimentos, mas esse sabor, ele também, depois ele se estabiliza. Ocorre uma perda de nutrientes, na verdade, essa perda de nutrientes, ela não é tão acentuada assim, mas em torno de 30%, 60% das proteínas são desnaturadas. Não se perde necessariamente todo o valor nutricional do leite, obviamente, mas desde que também não se degrade a estrutura primária e secundária das proteínas, que não é indicado para a fabricação dos derivados. Essa alteração na fração proteica, então, é um determinante aí nessas alterações que podem ocorrer no leite UHT. Aí, por isso, como eu já tinha falado antes, tem como desvantagem que ele, em geral, é limitado ao leite de beber, porque daí para
os produtos em geral, a gente utiliza o leite pasteurizado, que não sofrem tanto essa alteração na fração proteica. Problemas que podem ocorrer durante o tratamento HT é um número exagerado de esporos, uma sobrevivência ao processo, se tiver algum tipo de problema, uma má qualidade do leite cru, porque vocês devem saber que todo processamento ele não corrige problemas de qualidade. Então, se tiver bactérias psicotróficas, a presença acentuada de enzimas proteolíticas que resistem à temperatura elevada, o processamento não vai conseguir modificar, então o leite de má qualidade vai continuar sendo, não tem como obter um leite de qualidade a partir de uma matéria que não tem qualidade. Uma coagulação espontânea do leite ou vazamentos na embalagem, até botei a foto ali, como aquele ditado, não dá para chorar sobre leite derramado. Se tiver algum tipo de abertura na embalagem, algum vazamento, a gente pode ter a recontaminação microbiana, então, e aí se perde o que foi feito no tratamento térmico. O controle de processo, então, ele pode ser feito através de testes microbiológicos, comprova-se a esterilidade fazendo a contagem total de micro-organismos coliformes totais a 35 e termotolerantes a 45 e Salmonella SP. E então a gente entra na questão dos leites modificados. Os leites modificados, o objetivo da fabricação dos leites modificados é prolongar a vida útil do leite, reduzir custos de armazenamento, transporte, até às vezes dependendo de algum custo de comercialização, e ofertar esses produtos para o mercado, porque muitas vezes são utilizados na fabricação de pães, doces e afins, outros produtos alimentícios. São 4 os produtos lácteos englobados sobre a qualificação de leites modificados. Eles são leite concentrado, evaporado, condensado e o leite em pó. O leite concentrado é o leite natural, integral ou desnatado, conforme o teor de gordura, pasteurizado e privado de parte da sua água. Então, a única diferença entre o leite pasteurizado e o concentrado é a eliminação da água. E já no leite evaporado é similar, o leite evaporado é o leite da vaca esterilizado, então o leite concentrado é pasteurizado, o leite evaporado é esterilizado, privado da parte de sua água. Então, a única diferença do esterilizado e do evaporado é a quantidade final de água. A quantidade de água que se subtrai nos leites concentrado e evaporado não tem praticamente nenhum significado em relação aos micro-organismos que podem se desenvolver ao longo do processo. Depois vocês vão ver que existe também um controle para não ter problema de contaminação desse processo. Não é só porque a gente subtrai a água que eles são estáveis microbiologicamente. A microbiologia dos dois produtos é idêntica aos seus precursores. A concentração do leite, são diversos os métodos que podem ser empregados para a conservação do leite. Separação por membrana, que no caso seria osmose inversa e ultrafiltração. A concentração por congelamento e, obviamente, a concentração por evaporação. O concentrado obtido mediante a evaporação é praticamente idêntico à matéria-prima. Evaporadores empregados atualmente funcionam a pressões inferiores à pressão atmosférica para que o ponto de ebulição do leite seja inferior a 100 graus Celsius, o que evita modificações indesejadas. Então, na verdade, sim, na indústria não é raro hoje em dia encontrar mecanismos de economia energética que se baseiam no princípio do efeito múltiplo. Então, evaporadores até 7 efeitos, que seria ir diminuindo, então, a temperatura 70, 67, 63, 59, até 7 efeitos, como eu disse, é uma forma, então, de que esse sistema vai diminuindo a pressão em cada efeito até conseguir pontos de ebulição em temperaturas mais baixas para conseguir fazer essa concentração do leite. Aqui eu trago o esquema de fabricação dos leites concentrados e evaporados. Eles vão ser tratados conjuntamente, porque o que difere um e outro é o tratamento térmico, no leite concentrado, a pasteurização, e no leite evaporado, a esterilização. Assim como o controle da matéria-prima e a eliminação de impurezas segue, como a gente viu
na pasteurização do leite de consumo e no tratamento UHT. Só que aí o que começa a diferir é que aqui é requerido um pré-aquecimento a temperaturas em torno de 105 graus por alguns minutos ou segundos, dependendo da condição estipulada, né, na indústria fabril, que esse processo ele é um pouco mais rígido do que as temperaturas de pasteurização, mas sem chegar a ser esterilizante. O objetivo fundamental desse tratamento é provocar a desnaturação das proteínas do soro e seu depósito sobre a micela de caseína. Depois, então, é realizada a evaporação, que é onde a gente subtrai, então, o conteúdo de água, seguida da homogeneização e normalização. A homogeneização, ela é necessária, então, para evitar aquela separação das fases gordurosas da fase aquosa, do mesmo jeito que nos leites de consumo, essa questão da formação da nata. E a normalização, ela é necessária, porque após a evaporação, a gente pode fazer essa normalização para cumprir requisitos legais, para ter um conteúdo de extrato seco final, conforme a legislação preconiza ou conforme o desejado. O tratamento térmico, como eu disse, ele difere para os dois produtos, porque no concentrado é a pasteurização e no evaporado é a esterilização. Poderia não se fazer a pasteurização no leite concentrado por causa do que foi empregado, das temperaturas que foram empregadas no pré-aquecimento, mas nunca é demais, digamos, mais uma etapa para eliminar possíveis riscos de contaminação, então, no nosso leite. Então, mesmo assim, se realiza uma pasteurização como tratamento térmico no leite concentrado para assegurar, então, a segurança, a qualidade do nosso produto. Depois é feito um acondicionamento seguido de um resfriamento. Esse resfriamento, ele é necessário principalmente para o leite concentrado, porque esse leite concentrado, como a gente disse, ele segue uma característica idêntica ao seu precursor, então, conforme os leites de consumo pasteurizado, ele necessita dessa refrigeração e seguir na refrigeração a 4 graus Celsius para manter a sua estabilidade. Já o leite evaporado, ele tem esse resfriamento, né, para seguir para o invase, mas conforme os leites UHT, ele pode ser estocado, então, à temperatura ambiente. A vida útil de prateleira desses produtos, ela é idêntica, então, aos leites pasteurizados e esterilizados, que nem a gente viu anteriormente. E vale ressaltar que a questão do tratamento térmico, a pasteurização no leite concentrado, ela também ela é requerida, além de uma questão de segurança, porque em função do extrato seco, ele fica um pior condutor de calor, digamos assim, e aí ele necessita de um tratamento mais rigoroso para conseguir ter essa resistência, então, à contaminação microbiana. O comportamento dos componentes lácteos em relação à concentração e à desidratação do leite, ele tem algumas características. A concentração dos componentes do leite, salvo a água e algumas substâncias voláteis, aumenta, então, com essa concentração e desidratação. Os fosfatos cálcicos, que estão em supersaturação no leite antes de concentrar, passam à fase coloidal e, por isso, o pH do leite diminui. A conformação das proteínas pode mudar ao diminuir a sua carga elétrica, elas têm a sua tendência a associar-se vai aumentar. Ao perder água, a atividade de água diminui, então a atividade de água do leite fresco ela fica em torno de 0,99, do leite evaporado ou concentrado 0,98, no leite condensado 0,83 e no caso do leite em pó, a pequena quantidade de água às vezes presente fica em torno de 0,4 a 0,2 ali a atividade de água. Somente esses valores de atividade de água do leite em pó que são totalmente incompatíveis ao desenvolvimento microbiano. A gente sabe que os micro-organismos gostam de água para poder crescer e se desenvolver. Então, porque já que abaixo de 0,6, os micro-organismos então não conseguem se proliferar. Então, por isso que eu tinha falado anteriormente também
dessa questão do cuidado que os produtos concentrados e evaporados, apesar dessa subtração da água, eles podem ter a questão da contaminação microbiana. Como consequência da diminuição da atividade de água, a higroscopicidade aumenta, o que era esperado, né? Quando se concentra o leite, provoca-se redução na distância entre os glóbulos de gordura. E assim, então, finalizamos a aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai finalizar esse conteúdo de leites de consumo e modificados, encerrando com o leite condensado e os leites em pó. O nosso próximo encontro vai ser na quarta-feira, no encontro síncrono, 1h30 da tarde, e eu espero todos vocês. Se ficarem com alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem me mandar um e-mail, assim como para a professora Meritane, ou esclarecer no final do nosso encontro síncrono. O meu e-mail é helenagouveia.qa@gmail.com. Também, se quiserem encontrar nas redes sociais, é só procurar. Eu agradeço a atenção de todos e até a próxima. Muito obrigada, pessoal.